Você sabe sobre o time Flamengo? Você assistiu aos jogos? Não acho que o Flamengo vá muito longe nesse Mundial, não, Renato. Virou Paris Saint-Germain. 3-1 Flamengo. O Flamengo é um time que eu acredito que vai classificar tranquilamente. O Cicinho é emocionado, né? O Flamengo ganhou do poderoso time da Tunísia, o Esperance. E olhe lá se não classificar em primeiro lugar. O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão. Botafogo teve o grupo da morte, o Flamengo tem a chave da morte. É a chave que ninguém queria ter. Porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Agora, muita gente já começa a dizer que acha que o Flamengo tem alguma chance contra o Chelsea. Você tem que passar por um Bayern, depois passar por um PSG. Pior dos mundos vai ser enfrentar o Bayern de Munique. Em tese, a gente pode entender que o Flamengo possa avançar, mas quando eu olho para o Flamengo e olho para o Palmeiras, e aí trabalho, um time mais linear, eu acho que o Palmeiras tem mais chance que o Flamengo. Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. O Flamengo é mais time. O Flamengo é mais time, tem condições de se classificar em primeiro no grupo. Tu acha que o Flamengo tem chance contra o Chelsea? Escuta o que eu tô te dizendo. O Flamengo vai ser entupido pelo Chelsea. A pergunta é, por quantos gols de diferença o Flamengo vai tomar? A pergunta é essa. Não tem como. Vocês vão passar o trator pro cima do Flamengo. Mas o Flamengo, analisando o jogo de ontem do Flamengo e a questão do Chelsea, o Flamengo vai fazer frente a frente com o Chelsea aí e acredito eu que o Flamengo passa em primeiro. Não vem meter o pau no Flamengo quando eles saírem. Esse Flamengo, então, pra vocês, encara de igual pra igual. Atlético de Madrid, Chelsea. Quem? Atlético de Madrid? Chelsea, Tô perguntando. Atlético de Madrid, acho que Atlético de Madrid, Chelsea e City. de igual pra... Não. Flamengo empata com Los Angeles, classifica em primeiro do grupo, mas vira motivo de piada por alguma parte da mídia por enfrentar o Bayern de Munique no chaveamento e depois o PSG. Botafogo teve o grupo da morte, o Flamengo tem a chave da morte. É a chave que ninguém queria ter. Você tem que passar por um Bayern, depois passar por um PSG. Eu até acho que um clube sul-americano pode segurar um adversário desse. O Botafogo segurou o PSG na primeira fase, conseguiu uma vitória histórica. Mas a questão começa a ser, você tem que segurar um, na próxima rodada você tem que segurar outro, e na semifinal vai vir um time grande também. O Flamengo sabe disso. Da outra chave, a gente vai esperar o que vai acontecer ao longo da semana, mas vai ser um time do mesmo tamanho desses outros dois. Então, assim, a vitória do Benfica foi terrível para o Flamengo. Se a gente for pensar em chaveamento, foi terrível, porque vai gerar um desgaste enorme essa semana. É claro que é futebol, o PSG ainda vai medir força com o Inter Miami, a gente tem que respeitar cada adversário, mas o cenário que se mostra é muito duro. E do outro lado, para Botafogo e Palmeiras, o grande temor era a entrada do Bayern nessa chave. Até por isso acho que o Bayern correu muito nesse segundo tempo, não para evitar o Flamengo especificamente, talvez também, mas para sair do caminho do PSG e olhar para o caminho dos sul-americanos do outro lado. Para o Bayern seria um caminho mais interessante. Foi pro lado de lá, para Botafogo e Palmeiras, um caminho um pouco mais aberto. Que pode ter o Chelsea, que não é uma potência do mais alto nível europeu, mas é um time forte também. E assim, muita gente fala que o Palmeiras tem pacto, que realmente tem uma sorte danada nos sorteios. E eu já acabei de descobrir aqui que em 1994, encontro memorável, Flamengo 3, Bayern de Munique 1. Não sei se você sabe disso, Berna. 23 de julho de 1994, torneio internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. Flamengo venceu o Bayern por 3-1. Gols do Flamengo foram marcados por Rogério, Marquinhos e Sávio. Bayern com Papan. Time alemão estava desfalcado com jovens em campo. O Flamengo dominou o jogo e ganhou o troféu. Agora é outra história completamente diferente. O time do Flamengo em 94 era horrível, né? Só tinha o Sávio nesse time. Sávio era o único jogador que prestava no Flamengo de 94. Tanto que ele faz 2 gols contra o Palmeiras, que viria a ser o campeão brasileiro no Maracanã. Foi um grande feito. O Sávio foi um jogador fenomenal. Jogou no Real Madrid, inclusive. O Flamengo ganhou o jogo. Pode ganhar. Eu acho que tem um grande problema, e eu tenho visto muito isso acontecer nessa Copa do Mundo de Clubes, é ser taxativo. Ah, não, isso não vai acontecer, ponto. Ou isso vai acontecer, ponto. Tudo bem, mas quando o Flamengo saiu do Brasil aqui, na cabeça do Felipe Luiz, ele colocava assim, o pior dos mundos vai ser enfrentar o Bayern de Munique. Tomara que a gente enfrente o Boca ou o Benfica. Eu acho que o pior dos mundos é o Bayern de Munique. O Boca seria o segundo, embora esteja jogando nada, tá pagando micaço agora. E o Benfica o terceiro. O que aconteceu hoje é que o Bayern não jogou no primeiro tempo, entrou com um time quase reserva, só com 2 titulares. E quando foi buscar, já era tarde. O goleiro Trubinho, ucraniano do Benfica, fechou o gol. O Sané perdeu 2 gols cara a cara. Ele, jogador do City, jogador da seleção alemã, do Bayern de Munique, perdeu 2 gols na frente do gol. Assim, eu faria, você faria, o Ivan.
Mas jogou que o Savarino perdeu contra o Atlético de Madrid, pior. Você que não viu o jogo, são 2 lances em que o Sané chega cara a cara com o Trubin, que é menos goleiro do que o Oblak, e perde o gol. Mas vai ter que enfrentar o Flamengo, o Bayern de Munique, é o que é. É o que é. Às vezes, o Flamengo fez a parte dele. Qual era a parte dele? Se classificar em primeiro, sem olhar para o lado. Vamos fazer o seguinte, primeiro, para ser o melhor. Foi o melhor. E pode pagar um preço alto lá na frente. Em 82 não aconteceu isso com o Brasil? O Brasil não foi o melhor do grupo? F. Quem encarou na segunda fase? Argentina e Itália. E o segundo colocado, que foi a Rússia, pegou a Bélgica e a Polônia. Seria muito melhor ter ido para o outro lado. Não, o Brasil foi o primeiro, jogando o futebol mais bonito da Copa do Mundo. Se deu mal. Jogou a campeã do mundo da época e a Itália. Deu no que deu. Acontece, esse negócio de emparceiramento é imprevisível. Previsível. O que você sabe sobre o time Flamengo? Você assistiu aos jogos? Nós assistimos aos jogos como clube. Eu, como pessoa, não assisti os jogos até agora. Mas eu vou chamar o Rafinha e ele pode me dar algumas dicas. Se o Rafinha falar um A, é alemão, hein, mano? Dar algumas informações e a gente vai se preparar, mas o Flamengo foi muito bom nesse grupo, foi um grupo duro e eles estão em primeiro lugar. O Brasil tem ótimos jogadores, ótimos times e mostraram isso na competição. Nós temos que nos recuperar do jogo de hoje. São condições difíceis. A derrota de hoje não era o resultado que a gente queria. No segundo tempo, nós perdemos gols que poderíamos ter feito, nós tínhamos chances. E nós vamos erguer a cabeça, mostrar confiança. Eu tenho experiência de vários campeonatos como esse. A fase de grupos é uma coisa, você se qualifica para o mata-mata e aí já é outra fase, vai ser sempre um jogo decisivo.